Dali pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Mister Anderson in the zone. Eu espero que vocês todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma análise rápida aqui de Bitcoin. Antes de mais nada, a gente vai ver primeiro a XRP1B e depois a gente vai dar uma olhadinha aí no que está acontecendo no restante do mercado e quais são as possíveis zonas aí de liquidez e aonde aqui o gráfico pode buscar os preços futuros. E vamos lá, bem de vinheta e vamos embora. Fala, gurizada, beleza? Fazendo uma análise aqui rápida de XRP1B. Assim, a gente está tendo uma correção no gráfico diário, né? Já estava mais que na hora de acontecer essa correção. Eu vou explorar um pouquinho aqui com vocês até os níveis que ela pode chegar. Eu tinha feito essa extensão de Fibonacci aqui, nesse fundo, topo e fundo aqui. Ele tinha dado 161 aqui. E exatamente bateu uns 66 mil dólares e agora está aí corrigindo, né? Para que a gente possa subir mais. Galera, assim, próximo alvo é 100 mil. Não tem outro alvo aqui, entendeu? Não tem outro alvo aqui no meio. Assim que ele romper o 66, ele vai acelerar para buscar o 100 mil. Pode ser que ele segure no 100 mil, faça uma correção para depois romper, mas eu espero que isso aconteça um pouquinho antes de antecedência, né? O ideal mesmo seria que ele rompesse já o 100 mil de primeira, para depois fazer um pullback em cima do 100 mil e buscar $1 milhão ali, que é a replicação desse canal todo aqui, onde o gráfico vem trabalhando, tá? Eu gostaria muito que a gente chegasse até os 10 milhões ali, mas assim, tipo, a gente precisa de chamarisco, a gente precisa de comunidade, e a comunidade não aparece, nem existe, né? A gente tá lá, posta, fala e comenta, e o pessoal parece que morreu. Se vocês puderem ajudar com qualquer coisa, pessoal, divulgando nas redes sociais de vocês aí, botando a hashtag da XRP1B, fazendo algum meme, né? A gente tem lá na equipe lá, o João tá fazendo bastante trabalho em cima disso, assim, e ele tá conseguindo angariar um pessoal lá, mas a gente sabe que é um pessoal que provavelmente não é da zona de cripto, pode ser o pessoal novo que acaba entrando e vendo isso aí como uma oportunidade, e ótimo para eles, porque eles vão entrar num ativo ainda que não disparou e não subiu as valorizações que a gente vê, né? Um outro detalhe aqui, ó. Se vocês entrarem no grupo do Telegram, eu vou deixar o grupo do Telegram aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem entrar lá para ver, vai ser interessante que vocês podem mostrar alguma coisa, ó, queremos ajudar, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. A gente tinha um grupo lá onde tinha o pessoal que era os construtores, mas infelizmente é um grupo que morreu, né? As pessoas lá não estavam mais participando, a gente acabou não publicando mais nada lá. O grupo da comunidade em si tem bastante coisa lá, se vocês tiverem ideias, quiserem ajudar com ideias, a gente pode também trabalhar com coisas novas, né, para que a gente sei lá, eu quero fazer uma animação com inteligência artificial ali, vou ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É mais um número, né? E, assim, a nossa rede principal, onde tem muita visualização, é o TikTok, né? O TikTok viraliza muito. No YouTube aqui, infelizmente, a coisa não parece que não costuma andar, né? Mas, assim, se vocês querem ver o ativo subir, a gente tem que se mexer, né? E eu tô fazendo um videozinho aqui mais ou menos para chamar a atenção de vocês aí, que se caso vocês queiram ver o ativo bater 100k e passar para cima e buscar 1 milhão e depois, consecutivamente, os 10 milhões, a gente precisa ter gente ativa, né? Meia dúzia de gente ali não vai conseguir fazer isso, né? Ah, o dev lá do grupo lá, ele tá tentando fazer um jogo novo agora, tá? O jogo tá em fase de teste ali, um jogo bem simplesinho, tá? Mas que vai servir para chamar a atenção ali, eu acho que vai ter alguma recompensa caso conecte a carteira, vai ter todo um ranking lá em cima, enfim. Ah, vai ser um jogo diferente do jogo da roleta, tá? Eu acho que vai ser bem interessante, tá? Vocês vão gostar. Outra coisa, a gente foi listada em uma outra DEX, tá? Que acho que é Crypto no Pix, se eu não me engano, acho que esse é o nome. Se vocês entrarem lá no grupo da transparência, provavelmente vai estar lá escrito lá qual foi a nossa. Cripto no Pix. Lá no grupo na parte da transparência lá tem tudo lá. O nosso dev lá tá coloca todas as informações lá de o que o projeto tem feito, o que não tem feito. E assim, pessoal, pô, eu acho que a comunidade está deixando a desejar. Vocês poderiam ajudar a gente em alguns aspectos ali. Eu tenho pecado bastante na questão de fazer vídeos aqui no canal. Eu estou bastante atrapalhado e desmotivado, né? Porque esse mercado ele andou totalmente o contrário do que eu achei que ia andar. Eu acho que assim, uma das únicas moedas que está me deixando no lucro ainda é a XRP1B. E mais duas ou três lá que eu tenho, que ainda permanecem num certo lucro. O restante, tudo que eu comprei, só me deu dor de cabeça e prejuízo. E, enfim, eu tô aqui fazendo um videozinho aqui para ver se a gente consegue resgatar aí uma parte do público aí, se tiver gente ainda ouvindo e quiser participar lá e deixar a coisa mais quente. Entra no grupo do Telegram, tá? Vou deixar o link aí embaixo na descrição. Se eu não deixar e se eu esquecer, me lembre aí nos comentários. Pessoal, aqui ó, esse topo aqui, tá? Corpos reais das velas, tá? A gente segue aqui na faixa dos 64 mil dólares. Fazendo um rompimento e fazendo pullback em cima disso aqui, caso tenha algum reteste antes de buscar os 100 mil dólares, eu acredito que a gente vai consolidar isso aqui como a maior resistência, tá? A maior suporte e resistência do gráfico depois do rompimento, tá?
A gente tentou fazer um rompimento, não conseguiu, voltou para baixo. Até onde que eu vejo essa correção, tá? Vamos mostrar aqui um pouquinho só os osciladores aqui, ó. RSI em sobrecompra, tá? Tá bem sobrecomprado, então pode ser que ele venha trabalhar aqui em cima dessa zona, ou venha testar aqui os 50, fazer uma correção maior, né? Eu acho um pouco difícil no gráfico diário ainda, porque eu acredito que a gente vai ficar trabalhando nessa faixa aqui por um tempo ainda antes de fazer uma correção maior, tá? Estocástico, estocástico lento continua ainda trabalhando na zona de sobrecompra, isso é muito bom, né? Mas ele tem feito fundos mais baixos que fundos anteriores, então pode ser que ele busque um fundo maior aqui perto da zona dos 50, né? Uma correção um pouco maior, mas, cara, assim, não vejo correções muito grandes, não. Eu acho que o ativo está em ascensão, está em tendência de alta plena e é isso. Tá? MACD, o histograma do MACD está um pouquinho esticado, tá? A gente está aqui vendo que talvez ele comece agora a perder um pouco de força compradora, né? O ativo está em topo, né? Então assim, o pessoal fica com um pouco de medo de comprar a topo. E a gente tendo essa correção agora que está acontecendo no gráfico, talvez isso encoraje mais novas pessoas a entrarem com grana nova no projeto. No gráfico de 4 horas, tá? A gente está vendo aqui no gráfico de 4 horas, a gente está aqui fazendo uma correção, tá? Se a gente for, eu vou botar no gráfico de 1 hora ali, depois a gente vai ver Está fazendo uma formação de uma bandeira, tá, gente? Eu espero que a correção venha até os 23 aqui, tá? E não rompa essa linha de tendência de alta aqui da Fibonacci, tá? Eu espero que ele venha buscar essa zona aqui dos 23, tá? No máximo. E se caso vier um pouco mais abaixo, eu espero que no máximo dos máximos ele deixe alguma sombra de vela e feche o preço aqui em cima dessa zona aqui, tá? Não seria positivo a gente perder esse segundo canal, tá? Que poderia ser uma correção um pouco maior, de mais tempo. Mas eu espero que ele fique trabalhando nessa zona aqui lateral, tá? Nesses dois canais aqui, nesse primeiro canal aqui, nesse canal aqui de baixo. Se perder esse canal aqui, a gente vai ter uma correção um pouco maior, talvez busque aí as zonas de 50 ou 61 de Fibo, né? Muito difícil chegar aqui, acredito eu. Se chegar no máximo dos máximos, a minha visão é nessa zona aqui, no terceiro canal aqui embaixo, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Ele fazer uma correção aqui e voltar a subir. É oportunidade porque a gente está vendo uma injeção de liquidez grande, né, nos últimos tempos. Essa injeção, essa aqui, essa daqui. Tá? Eu creio que eu, pelo menos, não tenho nada para vender aqui. Só estou esperando acima dos 100 mil dólares aí. Talvez eu comece a fazer alguma realização. Tá? No 4 horas aqui, osciladores. Tá? Primeiramente, a gente está vindo com RSI indo buscar a zona dos 50. Tá? Permanecendo dentro da zona dos 50 aqui para cima. Né? A gente permanece na tendência de alta. Se for no gráfico de... Ó, esse aqui também, ó, estocástico, já está em sobrevenda. Então eu vou mostrar para vocês ali uma formação gráfica que está fazendo de bandeira. Então acredito que a gente tem uma última, talvez uma lateralização no preço ali, para depois ele voltar a subir. Não creio que vai cair muito, de acordo com os nossos indicadores aqui, eles apontam. Talvez caia um pouquinho abaixo dos 50 aqui, mas não creio que vá muito arregaçar lá para baixo. E se vier lá embaixo, vai ser uma correção forte no 4 horas para que a gente possa entrar comprado. Tá? Gráfico de 1 hora, tá? Gráfico de 1 hora é aqui que é a formação que eu quero mostrar para vocês. Se a gente pegar esse topinho aqui, estender para cá, puxar aqui embaixo, a gente tem uma bandeira, tá? Bandeira de alta. E a bandeira de alta também aponta correção lá no RSI, no gráfico de 1 hora em 30, né? Isso aqui é bom porque está dando uma oportunidade para quem quiser entrar numa correção, para que se caso o gráfico siga subindo. É um ponto bom de compra, tá? Estocástico também, ponto bom de compra. O MACD parece que está diminuindo o histograma, né? A força de vendedora já mostra uma diminuição aqui comparado com esse fundo aqui. O MACD mesmo vindo com essa média móvel, a gente precisa ver ela cruzar aqui, né? Isso aqui diminuindo para entrar de novo em força compradora novamente. Deixa eu ver mais. Tá? Mais é isso aqui. Deixa eu mostrar no gráfico diário aqui os outros indicadores, tá? Ishimoku. A nuvem de Ishimoku continua abrindo, né? Continua expandindo, ela contrai um pouco, mas ela abre, expande. Talvez a gente tenha um fechamento dela aqui, uma nova abertura para vir buscar aqui a casa dos 100 mil dólares. No gráfico de 4 horas, vou mostrar o gráfico diário e 4 horas, tá, pessoal? Para não ficar muito demorado aqui o vídeo. A nuvem também continua abrindo, tá? Talvez a gente veja aí a diminuição aqui, a contração dela numa próxima pernada aqui dentro do rompimento dessa bandeira aqui para cima, tá? E gráfico de 1 hora ele está entrando na nuvem aqui, ó. Voltamos ao gráfico diário, vamos tirar aqui a Ishimoku e mostrar bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger a gente tem que dar um pouquinho mais de zoom aqui. Tá? A gente vê aqui que foi acima da banda, volta, fica dentro da banda de novo, sobe de novo.
Ele pretende entrar aqui nessa zona da banda aqui, tá? E a gente precisa ver uma contração da banda agora. Mas eu não sei, sinceramente. Bandas de Bollinger no diário tá meio difícil de ler, tá? Mas a gente tem a média móvel aqui de 20, tá? Que ela continua em ascensão, então pode ser que a gente veja alguma correção nessa zona aqui, que seria esse topo, no 38 aqui. E aí encontrando já o meio da banda aqui. Provavelmente a banda já fechando e depois expandindo de novo, assim que ela fazia a contração das bandas. No gráfico de 4 horas, ó, a gente já encontrou o meio aqui da banda, tá? Pode ser que se houver uma correção maior, né, não segurar aqui o meio da banda que já está mais ou menos perdendo aqui, tá? A gente pode ver ela vir buscar a parte inferior da banda, tá? Não aconteceu das últimas vezes. Aconteceu aqui, ó. Aconteceu aqui. As bandas se estreitaram por muito tempo, né, devido à lateralização, e depois ela volta para cima da banda. Então, assim, tipo, se a gente tiver alguma contração das bandas e provavelmente isso aqui, ó, pessoal. Tá? Provavelmente. Opa, perdão. Provavelmente isso daqui. E aí a banda ficar fechada aqui nessa zona, tá? E aí ele ficar trabalhando aqui nesse meio, tá? Para encontrar essa parte da banda. Ou até mesmo um pouquinho aqui mais embaixo. Pra vir testar aqui o 23. Mas como eu falei, eu não gostaria que perdesse esse canal, então tipo, tem que ver o que vai acontecer caso a gente venha apertar um pouquinho mais as bandas. Ah, que trabalheira isso aqui. Então eu acredito que essa zona aqui vai ser uma zona de lateralização, tá? Trabalhando aqui nesse canal. E provavelmente ele vai vir buscar essa parte inferior desse segundo canal aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Bandas de Bollinger no 4 horas, no 1 hora, como é que tá? Ó, o estreitamento das bandas já foi feito. Tivemos a expansão da banda aqui, ó, vindo com o gráfico abaixo, né? Preço vindo abaixo. Então é isso, a gente vai talvez voltar aqui, testar o meio da banda, ou vir acima aqui, tocar na parte superior da banda e talvez ficar trabalhando aqui nessa zona aqui. Eu vou englobar mais ou menos aqui, ó. Talvez essa zona aqui seja a zona de trabalho dela, tá? O gráfico de uma hora já foi, no diário. Vamos colocar aqui as médias móveis, tá? Pra gente ver melhor. Vamos tirar as bandas de Bollinger. Ah, meu Deus do céu. As médias móveis no gráfico diário a gente tem isso aqui, ó. Média móvel de 21, tá? Média móvel de 40. Essas são as que eu acredito que vão segurar mais o preço, tá? Estão direcionadas para cima. Nítida tendência de alta, tá? No gráfico diário. Em 4 horas, a gente está tendo um amortecimento delas aqui, retestando cada uma delas. Então aqui, ó, média móvel de 40, média móvel de 72 e média móvel de 100, que vai estar coincidindo aqui com a base do canal. Deixa eu tirar essa banda de Bollinger aqui. Banda de Bollinger não. Fibonacci. Média móvel de 40, 72 e 100, ó. Tá? Eu acredito que a zona de maior correção seja em cima da média móvel de 40 aqui. Então pode ser que ele venha, talvez, com a média móvel de 72 vindo aqui, ficar trabalhando nessa zona. A gente não pode perder isso aqui, pessoal. Se perder isso aqui, eu acho que fica um pouco feio. Aí a gente entra em tendência de baixa no gráfico de 4 horas e diário. Então, assim, ó, percebo que se essa zona aqui for uma zona boa de compra, encham as mãos. Talvez vim testar esse topinho aqui, ó, no máximo. Mas eu espero que faça um pavio no máximo aqui, tá? Um pavio que nem esse aqui, só que na parte de baixo. E aí o preço fecha acima aqui, nessa zona, para voltar a trabalhar e romper isso aqui depois. Gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora a gente tem a média móvel de 200, ó, apontando também, coincidindo talvez aqui, por essa zona aqui, tá? Geralmente média móvel de 200, ainda mais gráfico de tempo menor, é teste e pum, subir. Até veio abaixo aqui, ó, dessa vez. Mas não ficou muito tempo não. Volta para cima da média móvel de 200 e empurra o preço para cima. Média móvel de 200 sempre é um bom indicador da tendência. E aqui foi uma coisa bem feia, ó. Ele veio, testou a média móvel de 21, sobe, não consegue passar para cima das outras médias, um trabalho de despenca. E cai para baixo da média móvel de 200 e você começa uma correção num gráfico de talvez aí diário, se a gente colocar, né?
É um gráfico diário, 4 horas, diário, enfim. Por isso que eu gostaria que segurasse a média móvel de 40 aqui, ó. Segurando a média móvel de 40, a gente vindo para cima do preço, a gente compra essa zona aqui do 66. Como eu vejo que a gente está em plena tendência de alta, eu acredito que o pessoal veja essa zona aqui como uma zona de compra. Só que a gente precisa que todo o mercado reaja, tá? Eu vou mostrar para vocês BNB, que é o que a gente está atrelado mais ou menos. E aí, pessoal, o que tá, BNB tá assim, ó, querendo romper aqui essa reta suporte aqui da Fibonacci, tá, que a gente traçou, e provavelmente vindo querer testar aqui o 38, ou vai segurar nesse topo ainda, não dá para saber ao certo. Mas perdendo esse fundo aqui, a gente já sabe que ele vai vir testar aqui as médias móveis semanais de 21, né? Que provavelmente vai estar cruzando aqui nessa direção, aqui assim mais ou menos, antes de curvar para baixo, né? Eu acho que não, porque como é tendência de alta no semanal, as médias móveis semanais estão botando para cima, né? Claro que a gente vê ela curvar aqui, porque isso aqui foi essa fisgada que fez com que ela começasse a curvar, mas acredito eu que a plena tendência ainda é de alta. Tá? E BNB está muito bem, diga-se de passagem, tá? A gente está vendo ela aqui, rompeu o topo histórico, né? Tentou aqui, não conseguiu, caiu. Fez a formação de xícara e alça, né? Rompendo. Ela foi buscar aqui um meio alvo, né? Se a gente for traçar, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Se a gente for traçar aqui a BNB, tá? Pegando o fundo máximo dela, daqui para cá e projetando para cima, ela não chegou ainda nem na metade do alvo dela aqui. E o alvo dela está aqui, em 2.600. Basicamente dobrando uma vez e meia o canal, o preço de onde ela está atualmente. Né? Então, assim, plena tendência de alta também. Não creio que vai ter grandes correções. Voltar para cá eu acho muito difícil. Eu creio que ela venha testar aqui o 38, o 50. Provavelmente vai estar batendo perto da média móvel de 40, né? A média móvel de 40 é um bom indicador também, né? Ela vem, toca aqui na de 40 e vai embora. A não ser que ela passe um bom tempo lateralizada, aí as médias móveis vão chegar mais próximo aqui, né? Mas eu creio que ela não perca esse canal aqui. Se ela não perder esse canal, a gente vai ter impulsão ainda para continuar alta. E se a gente colocar ela mais para cá, ó, eu não sei até onde pode ir buscar a BNB não, tá? Mas assim, a gente tem esse canalzão de longo prazo aqui, que é o suporte maior onde ela está segurando. Onde ela tem segurado bem. E se a gente pegar o topo de um canal, que eu provavelmente acho que ela vai trabalhar até aqui uns 4 mil dólares, não creio que ela rompa essa parte inferior do canal e venha buscar isso aqui, por exemplo. Porque aí seriam 27 mil dólares por BNB, eu acho muito difícil. Provavelmente isso não vem acontecer não. Tirando BNB, tá? Gráfico diário, deixa eu ver se mostra aqui uma coisa em 4 horas. Tá trabalhando na zona dos 50 também aqui no RSI, tá? Positivo. 4 horas, 4 horas. Isso aqui já é um sinal de rompimento claro. Né? Perdendo esses fundos aqui, ele vai vir testar isso daqui. Vai vir testar aqui, talvez aqui. E eu acho que vai de encontro com a média móvel de 21. Talvez até deixando o pavio tocando aqui perto dos 50. Provavelmente. Testando esse topo aqui, ó. Vamos de Bitcoin. Pessoal, passar aqui rapidinho também sobre o preço do dólar, tá? O dólar tá, de novo, ganhando valorização. Essa retinha suporte que ele tá segurando, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. A gente tá vendo aqui que ele provavelmente possa voltar para dentro da parte superior aqui desse canal, tá? Por enquanto ele tem vindo testar e cai. Testa, cai. Testa, passa um pouquinho para cima, cai de novo. Pode ser que ele venha trabalhar e cair a testar aqui embaixo. Mas a média móvel de 200 do semanal me diz que isso aqui é o ponto máximo de correção do dólar. Não creio que ele venha muito abaixo disso não, tá? Depois tem uma média móvel de 200 aqui que eu coloquei, mas dificílimo romper os 200 para baixo e ficar trabalhando na média móvel de 250. Apesar de que já fez isso no passado. Né? Então, se a gente colocar aqui uma média móvel de 300, por exemplo, de repente é isso aqui, ó, esse toque que ele fez aqui. Enfim, pode ser que isso aqui seja um sinal de reversão, né? Esse topo mais alto que esses topos anteriores aqui, ele fez uma conversão maior, e talvez ele venha agora trabalhar para as zonas maiores aqui de preço. DXY, tá? DXY rompeu a média móvel de 21, tá indo testar a média móvel de 40. Isso daqui é ruim para nós, porque vai fazer o dólar buscar maiores valorizações. O ideal seria que ele tocasse nisso aqui e viesse trabalhar de novo aqui embaixo, né? Ele tinha que romper isso aqui, na realidade. Se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. Eu já mostrei para vocês esse gráfico aqui há um tempão atrás, tá?
Isso aqui é o DXY no semanal, tá? O ideal seria que ele perdesse esse canal e esse canal aqui também, essa zona aqui desse canal. Se ele perdesse isso aqui e viesse para baixo, a gente teria uma desvalorização do dólar e a gente teria pelo menos um tempo para poder comprar mais dólar barato, né? Mas enfim, isso aqui também é uma zona de longuíssimo prazo, tá? Acredito que não vá passar abaixo dessa linha aqui. Se caso romper isso daqui, ele vai vir trabalhar aqui. E aqui é o máximo que eu acredito que vai chegar. Se tiver o rompimento disso aqui, eu venho fazer um vídeo de novo aqui mostrando para vocês, ó, não foi, infelizmente, o gráfico perdeu e a gente vai buscar as partes lá embaixo, né, depois. Tendência de baixa forte. Já perdeu esses fundos aqui também, né? Ele precisa perder esse fundo aqui e esse daqui para entrar em tendência de baixa, realmente é isso aqui. Então pode ser que ele venha testar essa resistência, que agora, né, não é mais suporte, já foi suporte um dia, rompeu para baixo, agora resistência, pode ver que ele vem, testa, cai. Talvez ele teste e caia de novo. Tá? E assim, vamos ver. Olha o S&P 500 aí, ó. Não, Ibov. Ibov fazendo novas máximas. Aceleração. Para quem está posicionado em bolsa deve estar feliz da vida. Em real, não sei não. Não dá para estar tão feliz em real. Se for em dólar, também nem tanto, porque só vem caindo essa bicheira. S&P 500 fazendo, olha só. Deixando um paviozão aqui. Ouro, ouro, semanal. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico diário. Ó, sustentou no 38 aqui, tá? Se a gente puxar. O diário continua em tendência de alta, tá? Testou aqui o 50 da FIBO. Não perdeu o 50. E vem um forte candle aqui de subida, tá? Testou 38 e foi-se embora. Vamos ver no gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas, isso aqui é clássica reversão de tendência, tá, gente? Perdeu já o fundo aqui também, tá? Tá segurando, sustentando isso aqui. Mas pode ser que ele esteja trabalhando uma bandeira para perder o preço, cair abaixo disso aqui e continuar ainda a tendência de baixo. Perdemos esse fundo, temos que perder esse fundo. Esses dois fundos e esse fundo aqui perdidos, ele permanece ainda em continuação de tendência de baixo. A gente pode traçar uma Fibonacci aqui também para ver aonde vai ser o reteste. Ó, 38,50, talvez ele ainda venha aqui no 38. Vai subindo aqui, fazendo essa bandeirinha de continuidade de baixa. Ó. Talvez ele venha testar aqui, para cair, bater de novo e desabar. O ouro tem que perder, cara. A gente estava em 30 trilhões quando chegou aqui, 30 trilhões de dólares, tá? Aqui, se eu não me engano, a gente está em 27, 26 ou 28 trilhões de dólares. A gente precisa perder isso aqui para que esse dinheiro vá recorrer aos cenários mais de teste do Bitcoin lá. Precisa de um gás. Não está tendo esse gás nas criptos. Ó, market cap do USDT continua subindo. Dominância do Bitcoin, tá? E eu acho que ele vem testar aqui a média móvel de 21 de 40, tá? Já testou aqui também. Deu um short squeeze. A gente precisa ver um long squeeze agora lá para baixo, vindo lá para a zona do... Perdendo essa bandeirinha aqui, perdendo essa listra verde aqui, que seria esse canal de longo prazo. E vindo abaixo de tudo isso daqui, altcoin season, e a gente vai ver o mercado disparar, mas por enquanto, nada. Eu não vou passar pelo total 1, 2 e 3 ali, o 4, seja lá o que for, porque chega a dar vontade de chorar quando eu olho para esses gráficos aqui, tá? Bitcoin tá assim, ó. Perdendo a zona aqui de suporte mais relevante, tá? Agora ele vai vir testar esse fundo aqui de novo. Ele tava buscando uma zona de liquidez no 107, 105 ali, talvez. Então talvez ele venha testar ainda essa média móvel de 40 semanal aqui. Fazendo um fundo duplo nela, ou seja lá o que for. O ruim é se a gente perder isso daqui, cara. Porque aí ela vai me testar aqui embaixo. E aí são outras zonas, outros 500 que eu não sei. Talvez esse 50 aqui de fibra. Deixa eu ver. Ó, isso aqui no diário não é muito legal não, viu? A gente vê abaixo do RSI. Então é bem provável que a gente venha buscar essa zona aqui do 33, 30, ou um pouco mais abaixo. E as notícias ontem foram boas, né? Corte da taxa de juros, talvez o fim do QT lá, né? Que é o Quantitative Easing. Não, Easing não. Tightening. Né? O Fed ontem passou as notícias aí. Se vocês não acompanham, vão lá no canal do Igor lá, ele dá todas essas notícias. E aí, assim, pessoal,
ciclo estendido, tá? Eu acredito ainda nessa hipótese. Eu sou meio dividido, na realidade, em relação a isso, tá? Porque tá certo que o ciclo passado foi um pouquinho mais extenso, e a gente talvez tenha uma extensão desse ciclo ainda também, tá? Basicamente, os 550 dias já bateu, né? Então, se isso aqui for um pivô de baixa e o gráfico seguir caindo a partir daqui, é o fim do bull market. Basicamente, aqui foi o topo do Bitcoin, 126, e já era, acabou o mercado. PT saudações até 2028, próximo round. E era isso, tá? Caso ainda a gente ainda tenha uma injeção de grana muito grande, e eu não sei, cara, porque eu não tô vendo esses caras grandes desistindo, tá? Eu tô vendo o Michael Saylor lá, compra mais e mais Bitcoin. O que a gente não tem é o varejo realmente entrando, tá? E aí a gente tem que pensar assim, ó, por que o varejo não entra, tá? Tá tudo mais caro, tá? O pessoal não tem dinheiro sobrando, a gente não tem uma crise sanitária como teve em 2020, e aí isso daí faz com que a gente não tenha dinheiro fácil, né? Apesar do M2 estar crescendo e os caras estarem injetando mais grana no sistema, a gente não tá vendo o impulso disso nas criptos, tá? Ah, então, assim, pode ser que a gente ainda tenha uma última pernada dentro desse espaço aqui, tá? Eu estendi isso aqui lá para março, mas eu não creio que a gente vá muito além, não. E talvez a gente nem busque esses alvos aqui em cima, tá? Apesar de que, né, entrando ali pelo menos uns entre 5 a 10 trilhões de dólares, a gente já está no meio do caminho e busca talvez isso aqui, se caso bater os seus 10, 15 trilhões aí de dólares no Bitcoin, a gente indo buscar a zona dos 280, 250, talvez 300 mil dólares. Se o ciclo se estender até março, né? Pode ser que a coisa siga subindo até indefinidamente o meio de 2026. Não dá para saber, tá? Mas isso aqui seria um voo de galinha, né? A gente saiu ali dos 69 mil dólares para chegar nisso aqui, né? A gente sabendo que a alta do Bitcoin foi linear, não teve nada exponencial, né? Foi uma coisa linear ali, sobe, desce meio que água de salsicha, né? Diferente disso aqui, que é uma alta exponencial, diferente disso daqui, que é uma alta exponencial, diferente de tudo isso daqui, que é uma alta exponencial, entendeu? Uma esquizofrenia de mercado, o pessoal entra desesperado, querendo comprar, e ele passa aí 2 anos subindo. Aqui também passou quase um ano subindo, tá? E a nossa subida aqui, ela foi uma subida linear, reta, né? Não teve exponencialidade, não teve entrada de pessoal, esse pessoal do varejo, né? E o varejo é que empurra, né? Geralmente essa coisa aqui. O varejo é que é o embalo da esquizofrenia, né? Aquela balada assim de Alok, tá ligado? Que é um troço muito louco, e luzes, e todo mundo drogado, e aquela coisa louca, e o auge da festa, e a música eletrônica bombando. Não teve, né? É um final de. Se for um final de festa, é um final de festa bem mequetrefe, assim, bem bagunçado, bem chulesento. Muita decepção com o mercado cripto, se for isso. Mas enfim, né? Não tem o que fazer, não adianta a gente chorar. Tá? Esse fundo perdido aqui, ele vai vir testar aqui embaixo. Se caso não teste, ele pare aqui na média móvel de 40, a gente vai ver uma aceleração. Até vou fazer extensão de FIBA aqui para ver. Se vocês olharem aqui, ó, ela veio testar quase 61 aqui, ó, na retração, tá? Muito interessante. Vamos tirar essa bandeira que não foi rompida. E foi uma bandeira que eu achei que ia segurar aqui tranquilamente, não segurou, veio para baixo. Consideramos isso aqui. Tira isso aqui, deixar o gráfico bem limpo. E vamos colocar a extensão de FIBO. A gente vai pegar esse topinho aqui, esse fundinho aqui e esse topo aqui. E aí a gente tem alvos aqui, ó. 61, 78 e o 100. Seria nos 95. Assim, ó, eu não creio que venha perder esse suporte aqui, tá? Eu não creio que venha perder esse suporte. Talvez ele faça um fundo mais baixo que o anterior, venha aqui, reteste isso aqui, para vir aqui abaixo. Se perder isso daqui, aí sim, a gente vai vir aqui nos 95 e testar essa reta aqui, ó. Que é uma reta de longo prazo. Está sustentando esses dois fundos aqui, ó. Que testa também esses outros fundos aqui, ó. Seria a base mais forte do Bitcoin, seria aqui, tá? E também, o meio aqui, ó, desse canal gigante, seria o meio do canal de longo prazo aqui, tá? Longuíssimo prazo, diga-se de passagem. Seria essa reta suporte aqui também, que pode ser testada. Então, se a gente olhar aqui e der o zoom, a gente vê aqui, ó, 78, vindo testar nos 99, tá? Pessoal, no mais é isso, tá? RSI abaixo do 50 já evidencia uma tendência de baixa, né? Topo mais baixo que o topo anterior. Fundo aqui, se for um fundo duplo, maravilha. Tá? Se perder esse fundo aqui, vai vir testar essas outras zonas aqui embaixo, talvez esse canalzinho aqui, ou essa reta suporte aqui.
que aí estaria na casa dos 94, 93, 95. Mas é isso, e vamos embora. Então é isso, pessoal. Fechou a análise de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Clica aí no botão de se inscrever, tá? Ativa o sininho. Se vocês quiserem ajudar com alguma quantia, eu vou deixar aí o link na descrição, tá? Caso queiram mandar para alguma coisa para minha carteira. Se quiserem ajudar no Pix, o código QR está na tela aí. E se quiserem, participem lá do grupo lá, entrem no grupo do Telegram da XRP1B para saber o que está acontecendo. Se quiserem ajudar também, entrem lá. E é isso. Espero que todos fiquem bem e que a gente consiga sair desse mercado o mínimo arregaçado possível. Mas é isso, pessoal. Falou, até mais. Fui.